Poderíamos fazer semanas de estudo, né, sobre essas linhas de reforma. Poderíamos colocar várias histórias, como nós temos colocado. E nos últimos 5 anos, a partir de 2014, temos entendido muito a importância dos ensinamentos de parábola. E eu espero que agora, o que nós formos estudar, as pessoas entendam que nós estamos nos referindo a essas histórias como parábolas. E usando as mesmas regras de ensinamento de parábolas como Cristo apontou. Então, nós estudamos as linhas de Israel antiga, Israel moderna, e nós vimos os paralelos, os grupos, e tem alguns pontos chaves que eu gostaria de colocar nos nossos estudos. E os 2 pontos em especial. Primeiro, eu queria que nós víssemos a história de João Batista. Quando ele dá sua mensagem, a partir do nascimento dele até o batismo de Cristo. Nessa história, João Batista está dando uma mensagem. Eles estão saindo de um tempo de espalhamento, Deus está juntando o seu povo e ele está dando essa mensagem. E nessa mensagem ele diz que nós precisamos nos preparar, que o tempo está próximo, que estamos chegando ao final desse tempo de profecia, tem um Salvador que está nascendo. Tudo isto é correto e verdadeiro, mas ele tem um mau entendimento que vem da igreja, das sinagogas judaicas daquele tempo, daqueles conceitos que eles aprendiam. E o conceito errôneo é que o Salvador viria, ele iria reinar como rei, conquistar a nação romana e essencialmente fazer a terra gloriosa livre. Então, na sua mensagem, ele está focando nos erros da nação judaica. Ele vê os problemas na igreja do dia dele, mas principalmente a sua mensagem está focada contra os romanos. E aí tem uma troca. E você vai do primeiro mensageiro ao segundo. E nós já lemos que João reconhece que quando Jesus começa a cumprir a sua missão, a atenção das pessoas e o entendimento das pessoas vai para escutar a voz de João para escutar a voz de Cristo. Eu vou chamar esse tempo, esse período da prisão de João e a morte dele. Esse é o início de quando Jesus começa o seu trabalho, a sua obra. E isso pode ser visto nessa história. Você tem as cartas de Samuel Snow nessa história. Então agora a gente marcaria 21 de julho, e aí seria o trabalho formalizado do trabalho do segundo mensageiro. Então, ele está preparando os discípulos para a cruz, Jesus, né? E nessa história, ele começa a reconhecer que Jesus não está cumprindo todas as expectativas de João Batista, ou as expectativas dos discípulos que aprenderam de João Batista. Isso cria muita tensão, muita incerteza. E mesmo que Jesus tenha preparado eles para isso, muitos chegam a esse ponto e ainda esperam que Jesus ainda vá conquistar os romanos e se tornar um rei. Isso começa no cenáculo, no lava-pés. É ali que Jesus se ajoelha e demonstra o que quer dizer ser parte de seu reino. Não é essa posição ditatorial de líderes que ele está pedindo para os discípulos aceitarem. Mesmo que eles amem a Jesus e a sua mensagem, eles ainda esperavam estar no lado direito dele, no trono de Davi. Eles ainda não entenderam o chamado deles. E aí no cenáculo, no lava-pés,
eles começam a ver a humildade de Jesus e como ele quer servir as pessoas, a intenção dele. E isso surpreende os discípulos e principalmente no coração de Judas. E é no lava-pés que Judas vê que realmente esse reino que eles esperavam não vai ser estabelecido, a não ser que ele passa por cima de Jesus e force Jesus a se tornar um rei. E é aqui que Judas se separa. E os outros discípulos, quando eles passam por essa experiência no Getsemane, e antes da cruz, quando Jesus está sendo aprisionado, eles fogem. E Jesus já tinha avisado eles, vez após vez, que isso ia acontecer. Então, nós podemos fazer várias camadas dessa linha de reforma. Vemos Jesus como um mensageiro nesse período, e você pode ver Jesus representando o movimento, além de representar essa mensagem, o movimento verdadeiro. Então, nessa história, você tem uma divisão, dois lados com compreensões diferentes do que um reino se parece. E aqui é que acontece a separação e a crise, que já aquela igreja tinha enfrentado. E nós sabemos que essa história entre a cruz e Pentecostes. Então, vamos levar isso para a nossa linha de reforma. Temos 1989, e nessa história temos a mensagem do ancião Jeff. 1989 a 11 de setembro. Depois de 11 de setembro, podemos colocar diferentes linhas proféticas aqui. Nós dizemos que a fundação é colocada, mas depois nós vamos para um marco e que estamos identificando profeticamente que há uma mudança de mensageiro. E isso ocorre nesse marco que é o caminho do meio, né, a metade do caminho, e que poderia ser Snow, Josué, e nós identificamos isso como 2014. E o próximo marco identificamos como 2019 e o próximo como Pânio. Ráfia e em 2019 Pânio. São as duas batalhas ilustradas em Daniel 11. Então, primeiramente, o primeiro mensageiro, ancião Jeff, ele escreve a revista Tempo do Fim. Vamos para essa outra história, entre 11 de setembro de 2014, e nessa história você já está identificando o segundo mensageiro. Em 2009 e 2012 tem uma mensagem relacionada à marcação de tempo e relacionada ao 25-20. Mas é a partir de 2014 em diante que você tem uma mudança na liderança do movimento. E essa liderança no movimento tem aumentado, especialmente nos últimos meses, tem parecido cada vez mais contraditória em relação ao que o Jeff acreditava naquele tempo da revista do Tempo do Fim. E nós nos achamos um pouco antes dessa marca de 2019 de Ráfia. Vamos marcar em agosto desse ano, que já aconteceu, no final de agosto, que foi o trabalho da organização lá na Alemanha, que separou esse movimento em dois grupos separados. Aqueles que acreditavam que nós estávamos rejeitando a mensagem de João Batista ou de Jeff, e aqueles que entendiam baseado no aumento de conhecimento, que enquanto a gente diferenciava, era diferente, se posicionava diferente, né, em relação ao que ele ensinava na revista O Tempo do Fim, agora mais do que nunca Deus está mostrando com mais clareza. Então, nessa história, nós identificamos a separação e a crise que nós nos encontramos.
porque é o que nós estamos cientes do que estamos passando. Isso tem, especialmente a partir de agosto, tem sido uma questão, um problema em relação a muitos entendimentos proféticos. E o que o irmão Jeff tem dito é que a gente tem rejeitado a mensagem da revista O Tempo do Fim. E ele está especialmente entendendo o que ele identifica como as Nações Unidas e o globalismo como o poder do dragão. Então aqui João Batista está focando contra os romanos. Essa é o inimigo-chave que ele espera que Cristo destrua, e não se dando conta de que a mensagem de Cristo o tempo todo está focando na destruição da terra gloriosa e não do Império Romano. Nossa mensagem, a partir de 2014 em especial, quando nós começamos a ensinar sobre o que está acontecendo na Terra Gloriosa, que a gente vê cumprindo através de Donald Trump, unilateralismo, um conceito de ditadura. Então, essa, na verdade, são as diferenças entre os dois grupos. Mas o que ele está dizendo é que, porque nós temos diferenças em relação ao tempo, a revista O Tempo do Fim, irmão Jeff acredita que quando ele escreveu essa revista, o entendimento era diferente. Então, nós vemos que Israel antiga tem o mesmo cenário do que está acontecendo hoje, porque João Batista também trouxe toda aquela tradição da igreja judaica antiga, assim como na nossa linha da igreja de Laodiceia também foi trazida esses pensamentos. Então, isso foi o que os discípulos tiveram que enfrentar na linha de reforma deles, ocorre um pouquinho antes da cruz. Eu quero identificar isso como a apostasia, a grande apostasia final e divisão. Se você perguntasse a alguém para pensar na história de Cristo e dizer qual que é o primeiro marco que vem em sua mente, eles diriam que é a cruz. Mesmo que naquela linha de reforma, a cruz ela é visível apenas num nível fractal, porque a missão deles era ir ao mundo, que é no ano 34 depois de Cristo. Você tem que fazer um zoom e ver como um fractal para identificar a cruz. E ainda tem uma significância grande. A mesma coisa a história milerita. Se você pedisse para identificarem, eles diriam que é 22 de outubro. E outubro 22 existe apenas no nível fractal. Mas cobre um nível de muito significativo. E é o que nós estamos, esses eventos, pouquinho antes da cruz, é o que nós estamos vivendo atualmente. Agora, eu gostaria que nós olhássemos para a primeira grande apostasia. Para ver a última rebelião, temos que ir para a primeira rebelião. É uma regra profética, que o fim é ilustrado pelo início. Então, você vê a última rebelião, você vai ver que você consegue ver os mesmos passos na primeira rebelião, que vai explicar a última rebelião. Tem uma mensagem específica que começa a ser aberta em 2014. Então, aqui nós temos uma dispensação. Dentro dessa dispensação, tem dois marcos, 2014 e 2019. Um é um aumento de conhecimento e outro é a formalização. O mesmo como qualquer outra história. 5 marcos, 4 histórias. Cada dispensação tem uma mensagem que é desselada, formalizada e depois as pessoas são testadas. Aquele é o teste que está testando as pessoas agora. Quando você vê essa mensagem dada, essa mensagem ela precisa vir com um mensageiro ou mensageiros. Então, nessa história aqui inicial, esse era o irmão Jeff. Na próxima história é o ancião Parminder. E na história entre 2014 e 2019 são 2 pessoas. Nessa história entre 2014 e 2019, que são identificados como os líderes do movimento. E isso ajuda a entendermos a primeira rebelião.
Então, se fôssemos para a primeira grande rebelião, eu quero encontrar isso agora. Eu quero marcar como o tempo do fim. Eu vou chamar o início. Do início, se voltássemos à primeira grande rebelião, no início, no céu, quantos líderes nós tínhamos? 2. Temos o Pai e o Filho. Você tem 2 líderes bem no início. Esses líderes são iguais? Nós vamos ver algumas citações. São iguais. Vamos à História da Redenção 13.1. História da Redenção 13.1. Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai, antes que os anjos fossem criados. Então, mesmo antes dos anjos serem Vamos um pouco mais abaixo na página, na História da Redenção. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. Isso era a História da Redenção, página 13, parágrafo 2. Não, vamos a uma outra citação, depois a gente volta para essa. Vamos para o primeiro volume de Spiritual Gifts, página 17.1. O Senhor me mostrou que Satanás já foi um anjo honrado no céu, próximo a Jesus Cristo. Sua forma era perfeita, ele tinha um comportamento nobre e majestoso. E vi que quando Deus disse ao seu Filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás ficou com ciúmes de Jesus. Ele queria ser consultado sobre a formação do homem. Ele estava cheio de inveja, ciúme e ódio. Ele desejava ser o mais alto no céu, próximo a Deus, e receber as mais altas honras. Até esse tempo, todo o céu estava em ordem, harmonia e perfeita sujeição ao governo de Deus. Então, no início, o Pai e o Filho eram iguais e tinha paz no céu. Mas Satanás sabia que eles eram iguais? Não. Vem como uma surpresa para ele. Satanás não sabe que o Filho é igual ao Pai. Mas chega ao ponto em que Cristo vai para uma reunião com o Pai. Quando Deus
diz para Jesus, vamos fazer o homem à nossa imagem, Satanás fica com ciúmes. Ele acha que ele é que tinha que ser consultado e estar em comunhão com Deus. Então, há essa reunião. Então, você tem Deus, o Pai, Deus, o Filho, esses dois seres que começam a trabalhar juntos. E eles trabalham juntos de uma maneira secreta. Porque Lúcifer, ele não é permitido a ele participar desse trabalho. É separado o pai e o filho. Eles é que estão discutindo. Até esse ponto tinha havido paz, ordem e harmonia. E agora essa reunião. Agora você tem o início dos ciúmes. E desse ponto em diante, começa a aparecer uma rebelião. No coração de Lúcifer. Isso permanece como segredo. Aparece no coração de Lúcifer de uma maneira secreta, não está ainda expressa. Vamos voltar agora para a história da redenção 13.2. Página 13, parágrafo 2. O Pai sabe o que está acontecendo no coração de Lúcifer. Então, ele convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho. O filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles. O Pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu filho, devia ser considerado igual a ele. Eles eram iguais? Eles eram considerados iguais? Sim. Mas estava publicamente declarado isso? Não. Então, Deus decide que ele vai reunir todos os anjos e fazer uma proclamação. Ele vai dizer nessa proclamação que o Pai e o Filho são líderes iguais. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia, alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participara deles. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer pensou em si mesmo como o favorito entre os anjos no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus. Gloriava-se na sua altivez. Sabia que era honrado pelos anjos. Tinha uma missão especial a executar. Tinha estado perto do grande Criador, e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus tinha brilhado especialmente sobre ele. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com prazeroso entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante? Por que devia Cristo ser assim honrado ante ele? Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo. Dissimulando seu real propósito, convocou as hostes angélicas, introduziu seu assunto, que era ele mesmo. Como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham gozado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles um governador, a quem deviam de agora em diante render honra e servil. Declarou que os tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se submetessem a segui-lo e obedecer à sua voz. Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes porfiavam por reformar o governo de Deus. Estavam descontentes e infelizes, porque não podiam perscrutar sua insondável sabedoria
e averiguar o seu propósito em exaltar seu filho. Então, no início, eles são iguais, mas não é visível, não é publicamente visível, e tem paz no céu. Começa a ficar publicamente visível quando Deus decide criar a terra. E aí ele traz Jesus com ele e os dois entram em reunião. E aí Lúcifer fica infeliz com isso, porque ele não entende por que Jesus tem que ser tratado como igual ao Pai em vez dele. E essa rebelião começa a se desenvolver em seu coração até essa proclamação, quando Deus reúne os anjos e faz uma afirmação pública que o Pai e o Filho têm autoridades iguais, são lideranças iguais. Isso cria uma rebelião imediata, uma rebelião aberta. Então, Satanás, ele reúne os anjos todos e ele diz que não vai se submeter a esse governo. Ou eles obedeceriam a ele, que ele passaria, né, por cima do Pai, ou eles ficariam do lado do Pai e do Filho. E Lúcifer dá essa escolha para os anjos, essas duas escolhas. Isso inicia uma rebelião aberta. Então, aí temos guerra no céu. Vamos ler agora o comentário bíblico 7BC 973.4. A influência da mente na mente, um poder tão forte para o bem quando santificado, é igualmente forte para o mal nas mãos daqueles que se opõem a Deus. Esse poder que Satanás usou em seu trabalho de incutir o mal nas mentes dos anjos, isso é uma guerra de informação que nós temos discutido durante o nosso aumento de conhecimento e nossa formalização, que externamente nós vemos uma guerra de informação, que seja a Rússia ou Estados Unidos, é uma guerra. Como você tivesse na idade da pedra, na idade do bronze, sobre informação. Se for interno ou externo, não importa. Agora você tem uma guerra de informação no céu, influência de mente sobre mente. Como o querubim ungido, Lúcifer havia sido altamente exaltado. Ele era muito amado pelos seres celestiais. E sua influência sobre eles era forte. Então, eu quero que saibamos. Então, Lúcifer era altamente exaltado. Tinha uma grande influência. Qual era o terceiro? Muito amado pelos anjos. Os anjos, que eram leais e sinceros, procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade de seu Criador. Justificaram o ato de Deus em conferir honra a seu Filho. Mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com ele antes que os anjos fossem criados, que sempre estivera à mão direita de Deus. Eles insistiam que o receber Cristo honra especial de seu Pai, na presença dos anjos, não diminuía a honra que Lúcifer recebera até então. Mas Lúcifer recusou ouvi-los. Então voltou-se dos anjos leais e sinceros, denunciando-os como escravos. Esses anjos leais a Deus ficaram pasmados ao verem que Lúcifer era bem-sucedido em seu esforço para incitar a rebelião. Prometia-lhes um novo e melhor governo do que então tinham, no qual todos seriam livres. E pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus. Exortaram os rebeldes a cerrar os ouvidos às razões fraudulentas de Lúcifer, advertindo e a todos os que tinham sido afetados que fossem a Deus e confessassem seu engano. Então, também, ele influenciou aqui um raciocínio enganoso. Houve raciocínio enganoso. Uma guerra de informação. Que nós já colocamos o domínio público, que foi demonstrada especialmente com teorias de conspiração e desinformação.
E houve contenda com os anjos. Satanás e os afetados por ele, que estavam se esforçando para reformar o governo de Deus, desejavam investigar sua sabedoria insondável para determinar seu propósito em exaltar Jesus. Então, eles queriam se rebelar contra quem? Contra o Filho, né? Se rebelaram contra a autoridade do Filho de Deus. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Portanto, ele representou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Tentou revestir... Então, Lúcifer, ele atribui a Deus o desejo de exaltação própria. Apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Quando, na verdade, essa era uma característica própria dele. E assim ele enganou os anjos pela representação errônea. Então, vamos colocar ali também representação errônea. Má representação. Assim foi que Lúcifer, o portador da luz, o participante da glória de Deus, o assistente de seu trono, por transgressão, se tornou Satanás, o adversário de Deus. Então, ele é conhecido como Lúcifer, que significa portador de luz. Lúcifer, que era o portador de luz, aquele participante da glória de Deus, através dessa rebelião e pecado, ele acabou sendo o adversário, o inimigo. Os anjos leais apressaram-se a relatar ao Filho de Deus o que acontecera entre os anjos. Acharam o Pai em conferência com seu Filho amado, para determinar os meios pelos quais, para o bem-estar dos anjos leais, a autoridade assumida por Satanás podia ser para sempre retirada. Nessa batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado e seria manifesto a todos. E aí você tem a guerra no céu. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás exultantemente apontou aos seus simpatizantes, que compreendiam quase a metade de todos os anjos, e exclamou: estes estão comigo. Expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força. Força contra força. Houve guerra no céu. Os Satanás e seus anjos foram expulsos. Tudo voltara a ser paz e harmonia como antes. Os anjos do céu lamentaram a sorte daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda era sentida no céu. Quantos anjos Satanás levou com ele? Um terço. Numa outra passagem é descrito como um terço. Alguns foram para o seu lado, depois se arrependeram e voltaram. Então, essa é a primeira rebelião. Nós trabalhamos com o princípio de ensinamentos de parábolas, mesmo que Jesus empregou. Quero fazer um ponto agora. Quando olhamos para a nossa linha de reforma, vemos 1989, 11 de setembro, temos 5 marcos, 2014, 2019 e Paninho. Em cada uma dessas dispensações, nós temos padrões repetitivos. Na primeira dispensação, nessa primeira história, nós temos o ancião Jeff. O que nós chamamos a história antes de 1989? Trevas. Então, se nós temos trevas, nós precisamos que alguém traga luz, que é o ancião Jeff, portador de luz. Entre 1989 a 11 de setembro, nós temos esses marcos. Depois nós temos entre 11 de setembro de 2014, 2009, 2012, e nessa história
nós temos o ancião Parminder, os estudos sobre 25-20 e o tempo, 2014 a 2019. Nós temos ali entre esses dois marcos, 2016 e 2018, aumento de conhecimento, formalização. Então, nessa história, eu começo a compartilhar essa mensagem. Então, nós temos 3 pessoas diferentes em cada dispensação. E em 2014 temos uma mudança de liderança, do primeiro para o segundo. Aí é Boston, Samuel Snow, Josué, seja qualquer linha de reforma que você esteja olhando. 2014 se alinha com 1798, aumento de conhecimento, assim nós conseguimos alinhar. 1989, aumento de conhecimento. 11 de setembro, aumento de conhecimento. 2019, aumento de conhecimento. Então, o que acontece a ser entendido? O que começa a ser entendido em 2016? Aí é colocado em domínio público em outubro de 2018. E nessa história, então, começa a ser entendido entre 2018 e 2019. E nessa história de 2014 a 2019, nós não vemos um líder, mas nós vemos 2. E quando há mudança de liderança, em 2014, não é só uma pessoa, como você vê na história de Snow, ou na história de Moisés, ou Elias, Eliseu, não vemos isso. No tempo do fim, depois de 2014, em 2015, o ancião Parminder, ele é ungido, e a gente começa a fazer os paralelos de interno e externo. Tem mudança de liderança na Terra Gloriosa e também nesse movimento. Então, externamente, em 2015, você tem Donald Trump, começa a sua campanha e ele anuncia sua candidatura, começa a campanha. Internamente, o Parminder começa a ensinar. 2016, Trump é eleito externamente e internamente o Parminder. Então, você vê que tem esses paralelos entre essas linhas, nessas histórias. Então, se você vê um impeachment em 2019, o que você vê internamente? Também um impeachment. Então, baseado nesse modelo, então nós vemos ali Parminder e Tess, ela colocou ali. A maioria de vocês estão cientes que publicamente o irmão Jeff ele reconhece, e em abril de 2019 ele passa o manto para o segundo mensageiro, que é o Parminder. Ele publicamente anuncia que ele é o primeiro e que ele estava saindo de cenário, ia se aposentar e ia deixar então que o segundo tomasse poder, que seria o ancião Parminder. Ele identifica isso, entende isso profeticamente. Então, através dessa dispensação, Jeff reconhece que Parminder é o líder do movimento. O que ele não reconhece é que tem 2 e que eles são iguais. Ninguém protestou. Quando Parminder pegou a liderança do movimento, foi feito sem muita ansiedade, sem muitos problemas. As pessoas aceitaram, né, de maneira tranquila. Então, durante essa história, nós teríamos paz, né, em relação à linha de cima. Nós estamos fazendo essa comparação. Agora nós vamos à formalização da mensagem em outubro de 2018. Tess foi para Arkansas para dar essa mensagem. E se tornou muito aparente, que ficou claro também que, dando essa mensagem, e nos meses depois também, que ela e Parminder começaram de uma certa forma a trabalhar juntos. Então, poderia ser tipo uma reunião secreta. E a posição de Tess no movimento ficou um pouco confusa.
E aí começou a tensão, a iniciar uma certa tensão no movimento, uma certa rebelião. O ancião Jeff falou recentemente que ele decidiu, ele próprio fez a decisão de que a partir eu vou arrumar aqui porque parece meio confuso. Que a partir dessa mensagem ter sido dada em outubro de 2018, chegou a um ponto, meses antes disso, que ele não ia mais escutar meus vídeos ou do Parminder. E antes dele parar de ouvir os vídeos, ele decidiu que ele não queria mais ver o que estava sendo compartilhado. Ele já tinha rejeitado. Então, quando essa mensagem foi dada em outubro, eu acho que eu já descrevi isso na Alemanha, e para aqueles que já viram esses vídeos, ele não entendeu a mensagem dada em outubro, ele não aceitou, mas ele meio que fingiu que aceitou. Ele se sentia confortável em dizer que ele aceitava, mas hoje mesmo ele disse que não tinha aceito. Isso começa a criar ciúmes e conflito dentro do movimento. E ficou conhecido através de várias linhas proféticas que Parminder e eu somos iguais no movimento. E foi decidido na Campal da Alemanha, quando eu fui ungida, né, como anciã. E vai ser mostrado profeticamente que nós somos líderes iguais. Essa ordenação aconteceu no dia 31 de agosto desse ano. Foi lá na Campal da Alemanha. Aquela noite, nós tínhamos que ter uma reunião com o Future for America, de Arkansas, o Ministério de Arkansas. Então, eu, Parminder, o Tabo, o Marco e Future for America, e a ramificação da América do Norte. Então, a partir daí, foi quando tudo começou a dar errado. Nós decidimos interromper a reunião para as pessoas poderem pensar, ter tempo de pensar, e depois voltar com outras sugestões. Aí nós voltamos a nos encontrarmos logo depois, no dia seguinte, 1º de setembro. E a meia-noite de setembro, 1º de setembro, aí teve uma divisão total. O ancião Jeff mudou senhas, fechou contas de banco e aconteceu na mesma ocasião que houve a proclamação de que existiam 2 líderes iguais no movimento. Agora a rebelião está em aberto. Desde então, ele tem colocado vídeos dizendo que as pessoas têm que escolher entre o governo dele ou o nosso governo, e o argumento principal atrás disso é que ele entende que a partir de outubro do ano passado até agora, que nós não estamos cumprindo perfeitamente o entendimento dele no período da revista do Tempo do Fim. Mas em 1989, ele que começa a abrir o entendimento de linha sobre linha. Isso se alinha com a linha de João Batista, e isso já foi entendido profeticamente na mensagem, já foi entendido, né, profeticamente na mensagem de João Batista. A gente pode olhar nas linhas. Então, de agosto até o início de setembro, houve uma proclamação de que no governo do movimento tem 2 partidos iguais. Nesse mesmo dia, então, o movimento se divide, é tornado oficial. No dia seguinte, as pessoas agora têm que escolher em que lado que elas ficam. Ou na ramificação da América do Norte, Future for America, ou então o outro, né, que é da Parminder e Tess. Isso criou, então, uma guerra dentro do movimento.
Uma evidência que o ancião Jeff continua a dar em suas apresentações de por que ele está no lado certo, ele continua a usar o que eu chamaria de raciocínio enganoso. Ele diz que porque ele é a minoria e a minoria está sempre certa, então, portanto, isso significa que a posição dele é a correta. E eu e o Parminder estamos em erro, em rebelião. Ele continua a insinuar ou dizer claramente que por ele ser a minoria, ele está correto, porque a maioria está sempre errada. Eu tenho um problema com isso, porque na primeira rebelião, se você quisesse estar na minoria, você estaria em perigo, no lado errado. Você não pode usar esse argumento tão fraco e não profético. Esse não é um argumento profético, é manipular, é uma maneira manipulativa. O ancião Jeff, ele era o portador de luz, foi exaltado, tinha muita influência, era muito amado e ele empregou raciocínio enganoso. Tudo vem desse ponto de outubro de 2018. Lúcifer foi muito exaltado, ele era perfeito, em sua perfeição Deus olha para ele e vem um ponto e diz, você vai ser testado, e ele falha esse teste. Na mensagem dada nessa dispensação, quando ele está lutando para entender a mensagem do segundo mensageiro, nessa dispensação, o ancião Jeff foi testado e ele falhou, e por causa disso estamos em guerra no movimento. E tudo isso pode ser entendido através dos ensinamentos de parábolas. Mas nos seus vídeos, ele não aplica a metodologia que ele empregou em 1989. Ele não aplica linha sobre linha, os estudos para justificar essa rebelião. Agora nós temos essa divisão no movimento. Eu quero fazer mais 2 pontos antes de fechar. O que o ancião Jeff tem dito? Ele tem dito, meu argumento é sobre as aplicações, não linhas. As linhas, elas estão corretas. Quando ele fala isso, ele fala das linhas que eu tenho ensinado desde outubro. E ele diz que as linhas que Tess tem ensinado desde outubro, elas estão certas, eu não consigo argumentar contra elas. Eu não tenho problema com Boston, com Concord e com Exeter. Isso tudo está correto, é poderoso. Esse é o problema. E o que ele está sendo forçado a dizer é que Deus me levou nessa história, me trouxe para essa história, e que se aqui for 2014, no tempo do fim, depois 2016, 2018, ele é forçado a reconhecer que ele não pode argumentar contra essas linhas, porque elas se encaixam, são poderosas. Mas é como se ele estivesse jogando um joguinho de tirar umas pecinhas e aí tudo vai cair. E ele diz que ele acredita as linhas. Não é só padrões repetitivos que ele está dizendo que acredita. Uma linha que ele acredita é que foi aberta em 2016, que é aumento de conhecimento. Em 2016, Atos 27 foi aberto. E é o padrão, linhas de 2 navios. Esses navios, eles dão diferentes facetas e ambas explicam o curso dos Estados Unidos e da Igreja Adventista. Estados Unidos e Adventismo. Um navio nos leva de 1989 em diante e outro de 1798 em diante. E mostra como externamente nos Estados Unidos e internamente no Adventismo você tem esse paralelo entre interno e externo. Então, o ancião Jeff diz que acredita nisso. Se você vai, a primeira linha de Atos 27 é o navio de Adramitino. Você vê 1989, depois Sidon, 11 de setembro, aí você vai a Chipre. Chipre é o clamor da meia-noite. E depois você vai para Mirra, que é a porta fechada. Se Chipre é o clamor da meia-noite,
que é o que foi colocado e até agora ele parece que aceita. O que você vê em Chipre? Qual é o problema de Chipre na igreja no Antigo Testamento? Nós temos profetas falsos internamente e externamente. Então aqui nós temos falsos profetas externamente e internamente também. Isso identifica que é uma característica do clamor da meia-noite. Eu quero dar uma outra característica, dessa vez do navio de Alexandria. Também identificamos o clamor da meia-noite, mas qual que é a característica aqui? É tempo. Você pode ver que nesse ponto, esse marco, eles calculam a distância que eles estão da praia. Nesse cálculo representa 25:20. Então, algumas coisas que o ancião Jeff tem ensinado, e eu quero mostrar como a gente pode recusar isso baseado nas linhas de reforma. A primeira coisa é que nessa história de padrões repetitivos, o que eu tenho ensinado é que tem uma característica de formalização em cada dispensação, cada mensagem é formalizada. E essa característica da formalização está associada com tempo. Nessa história primeira é revista o tempo do fim, nessa primeira dispensação. Na próxima é 2012, é o entendimento de marcação de tempo. Nessa próxima história é a predição da Batalha de Ráfia em 2019. Podemos ir na linha dos 144 mil e ver que Deus vai dar nessa próxima dispensação o dia e a hora. Então, cada uma dessas dispensações é conectada ao período de tempo. Então, nós estamos numa história em que o tempo é algo que participa da nossa história. Em cada dispensação tem o tempo tem sido conectado às histórias. E ele rejeitou em 2012 a formalização dessa mensagem, porque para se justificar, ele precisa rejeitar que Parminder teve uma participação nessa história. Então, ele rejeita esse padrão repetitivo nessa história, algo que ele disse que aceitava. Então, eu acho que nem ele mesmo se dá conta a destruição que ele está fazendo no nosso entendimento profético. Ele não está se dando conta das consequências, porque quando ele remove o ancião Parminder dessa história, ele tem que remover o segundo líder, então ele está destruindo esse padrão repetitivo e destruindo essa dispensação em relação ao tempo. Agora, um outro assunto que eu quero colocar agora brevemente, que é um segundo ponto que ele tem ensinado recentemente. Ele tem identificado o clamor da meia-noite da nossa história. Ele identifica que a mensagem que eu dei em outubro de 2018, como as linhas sendo verdadeiras e guiadas por Deus, mas a armadilha que ele acaba caindo é que ele diz que essas mensagens estão misturadas com erro. Então, Deus está dando essa mensagem e está levando ao entendimento, mas ele também está dizendo que está misturado com erro, a verdade com erro. Então, tem que ser removido dos canais do YouTube e não ser ensinadas mais. Então, ele está misturando essas mensagens, dizendo que tem verdade, está dizendo que essas mensagens têm uma mistura de verdade com erro. Eu quero procurar aqui uma citação. O que ele está dizendo
que o que eu tenho falado ultimamente tem sido fanatismo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa história, sobre o fanatismo, de 2014 a 2019, que tem um aumento de conhecimento em 2016, formalização em 2018, e nessa linha de reforma agora a gente está chamando de clamor da meia-noite, né, na nossa linha. E ele diz que quando essa mensagem foi dada em 2018, em outubro, tem essa mistura de verdade com fanatismo. E por causa disso, então, ele foi levantado agora, um pouquinho antes do fechamento da Porta da Graça, para que ele vai, então, lidar com esse fanatismo que eu dei em 2018. Esse é o modelo dele. O problema é, vamos para a linha dos mileritas, para entendermos. Essa linha dos mileritas, 2014, equivale a que marco? A 21 de julho, Boston. 2016, Campbell Concord. 2018, Exeter. E se formos para o livro Grande Controvérsia, Grande Conflito, página 398.2, Grande Conflito 398.2. Durante a acampal de Exeter, quantas tendas tinham? 2 tendas. Uma está dando que mensagem? A mensagem do clamor da meia-noite. E a outra tenda está falando sobre fanatismo, sobre ruído. Então, tem 2 tendas no clamor da meia-noite na história millerita. Uma está dando a mensagem de Samuel Snow, uma está dando uma mensagem de fanatismo. Grande conflito. Não foi o proclamar do segundo advento que criou fanatismo e divisão. Esses apareceram no verão de 1844, quando nós marcaríamos 11 de setembro. Quando os adventistas estavam imersos em dúvida e perplexidade no tocante à sua verdadeira posição. O anunciar da mensagem do primeiro anjo e do clamor da meia-noite tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a discórdia. Os que participavam destes solenes movimentos estavam em harmonia. Então, a história millerita tem 2 tendas. Uma está dando a mensagem correta, a outra fanatismo. E o clamor da meia-noite faz a previsão de 22 de outubro, que é o fechamento da Porta da Graça. E em outubro de 2018, o que nós temos que ter? 2 tendas. Qual tenda faz a previsão de 9 de novembro de 2019? Essa do clamor da meia-noite, essa que você está agora, essa está fazendo a previsão. E cada um aceitou isso. Então, o ancião Jeff está dizendo que essa tenda que dá o clamor da meia-noite, que faz a previsão da data que está em fanatismo. Mas se você vai para a história millerita, esse não é o caso. É uma tenda separada. E o clamor da meia-noite não está relacionado ao fanatismo. O que ele fala aqui na citação, o que ela fala, que reprime o fanatismo. E ele diz que ele está sendo reprimido nessa história. Ele diz que Theodore está sendo reprimido. Vocês conhecem Theodore? E algumas mensagens que estavam vindo da África naquela época também estavam sendo reprimidas. Eu não sei quantos de vocês, quantos sabem o que Theodore ensina, mas é fanatismo. E era fanatismo antes. E foi essa mensagem que silenciou ele até agora, que agora ele está no lado do ancião Jeff. Mas não é ensinada como parte desse movimento, mas um movimento que se separou desse movimento. Nós não vamos entrar mais nesse fanatismo. Então, o ancião Jeff, o modelo dele, ele abriu 1989, linha sobre linha, que diz que a mensagem do clamor da meia-noite, que traz o fanatismo, está em oposição à linha millerita. E o que acontece em 15 de agosto, quando essa mensagem é trazida e é feita a predição do fechamento da Porta da Graça, então é reprimido o fanatismo. Então, quando nós vemos
essas duas tendas na nossa história em 2018 e nós já entendemos o que Teodoro está falando, por que a liderança no céu não identificava Lúcifer? Porque as pessoas não iam aguentar. Porque aqueles que estavam naquela época seguindo Teodoro, se nós tivéssemos dito publicamente, isso é o que ele está fazendo, ele está minando a mensagem, as pessoas não iam ter nos entendido. Muitos não iam nem estar do nosso lado. Isso ia ser um problema para eles. Nós tivemos que esperar até que isso estivesse aberto. E agora, quando é aberto, nós podemos dizer isso. Que nem a entrada triunfal. Quando Jesus entra em Jerusalém. Nós sabíamos que em outubro de 2018 que a mensagem não estava sendo aceita, mas nós não poderíamos dizer. Aqueles que estavam clamando Hosana em outubro são os mesmos que estão se separando agora, porque eles não verdadeiramente aceitaram essa mensagem. Linha sobre linha, sabemos exatamente onde estamos. O ancião Jeff está orando, ele disse publicamente que ele está orando que eu e Parminder criemos uma confusão entre nós. Mas está sendo identificado hoje que nós não estamos em confusão hoje, porque apesar de que nós estamos passando por momentos difíceis, e uma sacudidura é porque nós estamos nos baseando em linha sobre linha, seja na história de Moisés, de Miller ou na nossa história. Nós sabemos onde estamos. A primeira rebelião foi sobre equidade, a segunda também rebelião sobre equidade. E este é o assunto que tem criado divisão nesse movimento. E é por isso que nós estamos nessa crise final, próxima ao fechamento da porta da graça. Então, as pessoas precisam passar por essa experiência para corrigir os seus entendimentos errôneos. Eu espero que, à medida que nós estamos revisando tudo isso, isso ajude as pessoas que estão indecisas, sobre que lado que elas devem escolher, olhando a metodologia que a gente tem usado, mas também aqueles que já escolheram o lado correto, que eles sejam encorajados, porque Deus não vai nos deixar perdidos e vai continuar nos guiando, porque mesmo aqueles do outro lado do movimento estão dando glória a Deus. Querido Pai, obrigada por sua direção na história do passado. Obrigada pelos ensinos em parábolas. Nos ajude a entender. Eu oro para que o Senhor nos ajude durante as dificuldades e o Senhor nos mostre em que decisão nós devemos tomar. Nos guie nesse momento. Eu oro pelos nossos irmãos e irmãs que estão sendo sacudidos, que eles possam ver como o Senhor tem nos guiado e como o Senhor tem guiado esse movimento. Eu oro para que o Senhor nos ajude a não usar as táticas dos outros, para que nós possamos comprovar tudo profeticamente, sem ataques pessoais. Eu oro para que o Senhor continue a abrir a nossa mente para o seu entendimento. Em nome de Jesus, amém.